Fala aí, galera! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! E aí, como vocês estão? Show de bola? Ah, então tá bom. Tô morrendo de saudade, hein, galera, de vocês. Vamos lá? Isso! Vamos dar sequência à explicação do capítulo 5, né, galera? Esses povos que habitaram a região do continente americano aí, né? E o capítulo 5, eu dividi ele em duas partes, astecas e maias foi na primeira, e faltou os incas. Vamos lá. Então, para essa aula, eu quero que vocês peguem o módulo 2, capítulo 5. Vai lá na página 10, por gentileza. Vai, congela aí e pega. Vamos lá, congela. Ah, pegou, né, galera? Então tá vendo? Nossa, professor, faz isso. Então tá legal. Galera, eu quero que vocês aí, ó, vamos lá. Capítulo 5, parte B, não é isso? E o tema central é os Incas. Olha só, essa grande civilização. É maravilhoso falar sobre os Incas. Por quê, galera? Porque os Incas, ele está na América do Sul, certo? Estava mais perto dos povos brasileiros, aí teve o mesmo contexto de dizimação dos povos aí, povos brasileiros. E nós vamos falar sobre eles hoje, né? Os Incas. E a grande característica, assim, ó, os Incas também é chamado de povos nativos andinos. Por quê? Os Incas ocupou uma região, uma vasta região, chegando a 3.000 quilômetros de extensão na costa pacífica, onde é ocupada a Cordilheira dos Andes. Olha só, conjunto de montanhas, a cordilheira, né? Olha só, e essa região, a costa pacífica, era habitada por esses povos aí, que deixou vários pontos de interrogações que nós iremos estudar e comentar sobre hoje, né? E que nós devemos falar sobre os Incas inicialmente é que eles formaram um poderoso império. Sim, um poderoso império, grandes construções, sistema de comunicação, tributos, né? E os Incas, a capital Cusco, né, certo? Então você percebe que os Incas, quando eles se alojaram, começaram a formar um império, essa região já era ocupada por diferentes tribos, povos diferentes. A organização de povo militar começou a dominar militarmente, começou a cobrar impostos, formando um grande e poderoso império aí, né? Em sua organização social dos povos Inca aí, galera, nós temos lá no topo, nós temos a pirâmide social, que retrata as classes sociais. Nós temos o imperador e sua família. O imperador é o próprio Inca, né? Tem alguns estudos que falam assim, ó, Sapá Inca, filho do sol, filho do Deus Sol, o próprio Sol, o próprio Deus Sol aqui na Terra, respeitado. Então ele estava no topo e ele e sua família. Logo abaixo nós temos as classes que tinham grandes prestígios na sociedade incaica, certo? Nós temos os sacerdotes e chefes militares. Eles estavam mais próximos ao rei, ao Sapá Inca, ao Inca, né? E ele cobrava impostos e ajudava o rei na sua administração do poderoso e vasto Império Inca, certo? E é engraçado que os sacerdotes e os militares, chefes militares, eles não pagavam impostos. Nossa, quem podia mais não pagava impostos naquela época, né? Então tá legal, galera. Eles eram isentos de impostos. Então o rei cobrava impostos de quem? Dos grandes trabalhadores. Esses trabalhadores aqui, ó, estão os trabalhadores rurais, camponeses, que era a maior classe, certo? Mas também nós tínhamos aí os trabalhadores urbanos, que eram construtores, artesãos, percebe? Que prestavam serviços para o rei Sapá Inca. E é interessante, deixa eu já adiantar assim, ó, os Incas, eles tinham uma forma de cobrar o imposto da população em trabalho prestado ao rei, ao chefe do império, ao Sapá Inca. E como que ele falava assim, ó, ele vai pagar a tribo da Cordilheira dos Andes, depois do rio tal, tem que pagar a mita. O que é mita? Ou seja, durante 4 meses do ano, época das chuvas,
os homens mais fortes, exemplo, vão pagar a mita para o rei. Beleza, como? Eles vão pagar, cada tribo mandava questão de 50, 100 homens mais fortes para trabalhar nas grandes obras do rei. Isso era uma honra para os incas pagar a mita, que era uma forma de você agradar o seu rei e ficar mais perto da questão dos deuses. Eles acreditavam nisso, pagando a mita, o imposto, os mitas. Então nós tínhamos vários tributos. A mita era trabalhos para o rei. E nós tínhamos tributos também em cereais, em criação de alpacas, né, lhamas, alpacas. Então nós tínhamos as várias formas de pagamento de tributos. E a mita era um pagamento em serviço pago por cada tribo aí, que deveria pagar, certo? Então tá legal. Galera, só para vocês perceberem também dos incas, nós temos que eles se destacaram na construção de grandes obras. Sim, grandes obras em termos da construção. E a principal delas são os terraços. Terraços, por eles habitarem e ocuparem uma região montanhosa, eles precisavam praticar agricultura, certo? Abóbora, amendoim, certo? O milho, que era a principal fonte de alimento. Então, eles praticavam agricultura, mas nas costas, nas paredes da montanha, assim, eles faziam os terraços. Se você olhar na página 11 do seu livro, você irá perceber os terraços. É muito bonito isso, né? Nós temos ruínas de terraços vistos por turistas hoje na região do Peru. É um ponto turístico a construção disso daí. E você percebe, os terraços também, olha só, por mais que os incas não tiveram contato com os chineses, com os indianos, esses povos também desenvolveram a agricultura nas costas das regiões das montanhas, produzindo os terraços, certo? Construindo os terraços aí, aproveitamento, certo? E o que eles adubavam? O guano era o excremento, cocô, de pássaros, né? Eles adubavam os terraços com guano para maior fertilidade aí da região aí. E outras grandes construções dos incas, nós temos assim, ó, grandes cidades. Olha só, os grandes templos, grandes cidades fortalezas, grandes obras públicas. Quem construiu? Os próprios incas através do pagamento de impostos, a mita, que eu acabei de falar para vocês, que vinham os homens trabalhar. Mulheres também pagavam mita. Quem vai cozinhar para aquele determinado grupo que está construindo? E os incas faziam grandes construções, eles cortavam as rochas, galera, de uma certa forma que nem precisava cimento entre elas, se encaixavam de certa forma aí. Se você olhar ao lado na página 9, aí nós temos a cidade de Machu Picchu. Eu coloco um ponto de interrogação à cidade de Machu Picchu. Olha só, se você for analisar, os incas, os colonizadores espanhóis começaram o processo de conquista, ocupação, domínio, extermínio, certo? 1520, certo? 1520. E a cidade de Machu Picchu, ela só foi descoberta por um grupo de arqueólogos em 1911. 400 anos a cidade de Machu Picchu ficou escondida para os colonizadores, para os dominadores europeus. Até hoje não se sabe por que Machu Picchu foi construída. É uma cidade que você observar, ela está em cima, no topo, no cume das montanhas. Ué, ali não desenvolveram cidade. E aí? Povos, civilizações descobertas, difícil acesso. Olha só, por que os incas construíram Machu Picchu? Ninguém sabe. Se era um refúgio, certo, do imperador, se era uma cidade construída para esconder o tesouro pago por todo o Império Inca, percebeu? Que foi construída quando iniciou o processo de colonização para abrigar só as pessoas
ditas abençoadas pelos deuses, ou seja, o próprio Sapa Inca? Ninguém sabe. Só sei que depois de 400 anos de colonização, descobriram Machu Picchu, que é um importante centro turístico da região dos povos andinos. Se você olhar essa foto aí, ó, você vai perceber do que eu estou falando para você, beleza? Então, nas grandes obras, como terraços, grandes obras, santuários, fortalezas, né? Ah, galera, olha só, eu gostaria de falar para vocês que os incas também desenvolveram uma enorme e grandiosa rede de estradas no seu vasto 3.000 quilômetros na costa andina. Era uma grande quantidade de estradas para se cobrar os tributos, para se locomover as tropas que iam dominar outras regiões, percebeu? Para a locomoção. E se desenvolveu as estradas, nós temos para o objetivo cobrança de tributos, e eu quero parar aqui para falar para vocês. Os incas desenvolveram um poderoso e eficaz sistema de comunicação. Via celular? Não, né, galera? Olha a curiosidade. Existia tipo um correio chamado chasquis. Olha só, o chasquis. Ele recebia as mensagens do imperador Inca amarrado num colete de couro, e todas as mensagens que tal povo deveria pagar a mita, certo? Os homens deveriam pagar, vir trabalhar nas obras do governo. Então, como que eles faziam? Cada ponto do correio, que era a questão de 10 a 15 quilômetros de extensão um do outro, o chasquis recebia a bolsa de mensagens do imperador, pegava ele e corria os 10 quilômetros. Quando chegava no outro posto do correio, que tinha outro chasquis, ele recebia até... Olha só, então com isso em questão, e é engraçado, eles corriam do amanhecer do sol ao pôr do sol. Então, em um dia, certo, a mensagem do imperador Inca alcançava uma região longínqua, beleza? Então você percebe aí, ó, o poderoso e eficaz sistema de comunicação através dos chasquis, que eram incas preparados para corridas em longas distâncias de 10, 15 quilômetros correndo e passava a mensagem para o outro. É um sistema de correio hoje desenvolvido. Olha só, antes da chegada dos europeus, os incas já tinham sistemas de correio. Engraçado, né? Se você for analisar isso, os macedônicos também tinham isso daí, mas era a cavalo. Então, a cavalo ocupava a região mais longínquas, né? E o cavalo não era conhecido pelos incas aqui. Galera, dando continuidade, né, aos povos nativos da América, nós temos os povos nativos do Brasil. Beleza, né? Polêmico pra caramba a questão assim, ó, quantos habitantes nativos nós tínhamos na região onde é atualmente o Brasil? Tem alguns estudos que falam que eram mais de 3 milhões, tem alguns estudos que falam que é aproximadamente 5 milhões de indígenas. Então aí fica nessa região, entre 3 a 5 milhões de nativos ocuparam a região onde que é atualmente o Brasil, certo? E é interessante assim, hoje com os estudos dos antropólogos, se há um consenso de quase 900 etnias diferentes, com diversas línguas, diferentes formas de pensar, raciocinar, produzir, sua organização social. Em pequenas tribos, não se desenvolveu grandes impérios como os incas, e sim pequenas tribos que nós temos. E cada tribo tem uma organização o espaço físico da sua aldeia. Se você olhar ali na página 12, você vai perceber isso. Os chavantes tinham uma forma diferente de construir as suas aldeias. Eram várias ocas, certo? Olha lá embaixo. Várias ocas ligadas a um terreiro central. Os Yanomamis não, já era uma grande oca com espaço aberto no meio. Olha só, onde se fazia. Olha só, os tupiniquins aí seriam grandes ocas em número menor com uma área central. Então você percebe que cada tribo, cada povo, cada etnia tinha sua forma
de se organizar a sua aldeia, o seu espaço físico da sua aldeia aí, né, galera? O Brasil, os nativos indígenas chamavam o Brasil de Pindorama. Pindorama, que significa terra das palmeiras, porque no Brasil existiam várias diferentes espécies de palmeiras e falava assim, ó, terra das Pindoramas, terras das palmeiras, né? O Brasil veio com a primeiro ciclo econômico de extração do pau-brasil, se dá o nome homologado pelos europeus aí, galera. Então tá legal. O Brasil entre 3 e 5 milhões de nativos, né? Era chamado de Pindorama porque existia uma vasta quantidade de palmeiras, né? Diferentes formas, tribos, casas. Tá legal. E essas tribos, ela tinha uma forma assim, ela vivia especialmente da extração, o que a floresta poderia dar para essa tribo, certo? A extração, a agricultura, certo? Nós tínhamos a plantação de amendoim, de abóbora, o principal alimento que era o milho, percebeu? Então nós temos aí. E a pesca? Então o cotidiano dos povos nativos se resumiam na extração, na agricultura e na pesca aí. E nós devemos destacar assim, dentro de uma tribo dos povos indígenas, no processo de colonização, os homens e mulheres, certo? Tinham funções e trabalhos diferentes no seu cotidiano. Vamos lá. Pensa comigo aí. Os homens era preparar o solo, derrubar a mata, fazer a preparação do solo, defender a tribo, produzir seu arco e flechas, táticas de caça, trazer o alimento. Toda essa atividade que existe uma maior força, produção de canoas, olha só que interessante. E a principal era a defesa militar, defesa da tribo, certo? Eram funções dos homens dentro da tribo, certo? As mulheres, olha só, as mulheres, ela tinha o processo de ficar em casa dentro da tribo, dentro da oca ali, né? No seu seio ali da tribo perto do rio. O processo de cuidar dos filhos. O cuidar da agricultura, da lavoura, sim, era função da mulher, certo? Do milho, da abóbora. E você também, a função de preparar objetos artesanais como cestas, cerâmicas, era das mulheres. Então você percebe que as mulheres tinham muitas funções dentro. Se você olhar o infográfico, não é isso? O infográfico da página 14 e 15, você vai perceber que o livro Apostila de Vocês trouxe uma aldeia caiapó da atualidade. Sim, isso daí, ó. Então, você não deve relacionar isso daí aos povos indígenas atuais, antigamente, certo? Da época dos Incas, nós falamos. E sim de hoje. Você vê as principais características. Se você olhar o infográfico aí, ó, você vai ver algumas construções, algumas casas já de alvenaria, cimento, certo? Concreto, tijolos aí. Você vai ver que eles estão usando já roupas. Então você percebe isso daí. Coloca dentro do processo. Então você percebe que as tribos indígenas, elas possuem algumas características do quando os europeus chegaram e atualmente que retratam a cultura do branco europeu, certo? Dentro das aldeias na atualidade, certo? Mas eu quero que você destaque assim, ó, que cada tribo existia o pajé, que era um curandeiro, né? Isso, curandeiro. Ele sabe ele tem um conhecimento das plantas medicinais que a floresta pode oferecer. Cada tribo tem um cacique, que é um chefe escolhido por um processo. Geralmente, as tribos, no contexto histórico, o cacique ele faz uma disputa demonstrando a força física, perseverança, certo? E principalmente a liderança comunitária. Então ele ocupa o cargo de cacique, que é o chefe. As aldeias aí, processo. Eu gostaria de falar assim, a pintura corporal, galera, é uma técnica desenvolvida e criada
e que continua sendo realizada pelos indígenas de toda a cultura, por mais que essa cultura esteja sendo massificada, que ela foi destruída praticamente, né, pelos povos aí ao longo de sua história. Galera, é muito polêmico falar dos índios atualmente, ainda mais na nossa região, por quê? Porque nós temos a questão assim de ocupação de terras indígenas, de grileiros, de madeireiros, de garimpeiros, né, que ocupam áreas de preservações indígenas com objetivos não respeitando aos povos culturais. E por outro lado, nós temos algumas tribos que lutam para que haja um reconhecimento dessas áreas de preservação dos povos indígenas aí. Beleza, galera? Um grande abraço. Ah, não, espera aí. E a atividade? E a atividade aí, galera? Nós vamos fazer uma atividade ou não? Sim, com certeza, né? Tem que se fazer uma atividade do processo. Galera, eu quero que você, certo, termine a página 16 e 17, beleza? Na página 16 e 17 vocês devem fazer a resolução das atividades, será vistada no retorno das aulas presenciais, beleza? E eu quero outra tarefinha para vocês. Quando você estiver à toa com o seu celular, no seu computador aí, ó, você digita lá assim, ó, imagens e curiosidades sobre Machu Picchu, beleza? Promete para mim? Você vai ver que essa cidade, ela coloca um ponto de interrogação, que futuramente eu desejo que todo mundo faça uma viagem para conhecer Machu Picchu e toda a região ocupada pelos Incas, beleza? Promete isso? Página 16 e 17, resolução e a visita, curiosidades, imagens da cidade de Machu Picchu, beleza? Um grande abraço, fica com Deus, valeu! Joia!